Oi, vamos continuar daqui. Eu não vou gravar tudo de novo, porque eu gostei do que eu gravei e vamos apresentar esse primeiro vídeo em duas partes. Então está aqui a parte 2, a continuidade do outro vídeo falando sobre desvendando o ego com Eckhart Tolle. Então eu estava falando de Freud, dizendo que ele foi a primeira pessoa que decidiu estudar os fenômenos psíquicos, estudar a mente, estudar aquilo que não era explicado pela medicina, aqueles fenômenos que aconteciam com as mulheres. Ele começou estudando as mulheres na época que tinham sintomas físicos e não havia uma causa física. Mas eu não vou me alongar muito nisso. Ego quer dizer, significa o eu de cada um. Ou seja, o que nos caracteriza, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Só que o Eckhart já começa a falar sobre a palavra eu. Ele diz que esse eu, ele incorpora o maior erro e a maior verdade, a verdade mais profunda, dependendo da forma com que é utilizada. E eu vou explicar o que ele quer dizer com isso. No uso convencional, o eu é uma das palavras mais usadas, junto com o meu, o mim e comigo. E são termos enganosos, porque eles estão falando de uma parte de nós. Eu costumo falar sempre, quando eu estou explicando para as pessoas, que o ego é como se fosse um presidente de um país que deu um golpe de estado e se tornou um ditador. O ego, ele existe para organizar as coisas. Ele existe para ser um servo do eu maior, do eu com E maiúsculo. Por isso que o Eckhart fala do engano. Quando a gente diz eu, a gente não está falando da nossa essência, da nossa alma. A gente acaba falando deste ego, que é uma pequena parte. É esse ser que deveria estar a serviço do eu maior, mas isso se perdeu com o tempo, por uma série de questões. Então, quando a gente diz eu, a gente está falando de um eu falso. A gente está falando do ego, a gente está falando da personalidade. A gente está falando de características que a gente tem, muitas vezes defeituosas, ou aspectos nossos que são menores, que não estão expressando a nossa essência maior, da nossa alma e do nosso espírito. Então, o que acontece no desenvolvimento das pessoas é que essa identidade ilusória, ela se torna a base de todas as interpretações, ou melhor, das mais interpretações posteriores da realidade. E todos os processos do pensamento, das interações e dos relacionamentos. O que acontece então? A gente se relaciona com personagens. Quando a gente está vivendo e a gente está na vida, né, a gente está crescendo, se desenvolvendo, quando a gente está sendo a gente perdeu esse contato com essa essência mais profunda, que é o que nós somos na verdade. E estamos completa e totalmente identificados com esse ego. Estamos identificados com o nosso corpo físico, estamos identificados com a nossa mente, né? Então, assim, nós não somos isso, nós somos muito mais do que isso. Essa personalidade, do jeito que está, ela deveria apenas nos servir. Saber que hora a gente tem que acordar, que hora a gente tem os compromissos que a gente precisa fazer, as contas que a gente tem que pagar. Mas quem deveria nos coordenar, quem deveria fazer as escolhas em nossas vidas, deveria ser esse ser, esse eu maior, do qual a gente está completamente apartado, porque a gente se identificou profunda e totalmente com esse ego, que é o que está por trás do nosso nome, né? Então, reparem como as pessoas se apresentam nos grupos. As pessoas dizem, eu sou, vou usar o meu nome, eu sou Liliane. Mas eu não sou Liliane, o meu nome é Liliane. O nome que eu uso nesta vida, nesta encarnação. Mas eu sou muito mais do que Liliane é. Eu sou um ser com potencial infinito e múltiplo. Mas vamos continuando. O ego, como ele não quer perder o poder, como ele não quer deixar de existir, a grande questão do ego é que ele tem medo de deixar de existir, ele tem medo de se dissolver, ele tem medo de ficar no nível secundário, que é o lugar onde ele deveria ficar realmente. Ele se utiliza de mecanismos de defesa. Vou citar 3, tem mais.
A projeção, a negação e a regressão. A projeção é o mais comum, gente, que é o seguinte: você tem algo que é seu, você nega que é seu e você bota no outro. Então, digamos que você tem um vizinho, que é uma pessoa que incomoda, que é uma pessoa que não se importa com o outro, né? E aí, assim, muitas vezes a gente não consegue enxergar que a gente tem um comportamento igual. A gente vê no outro, mas a gente não vê na gente. Ou então a gente tem um problema de relacionamento com um companheiro, com uma companheira. E aí a gente não vê a nossa parte, a gente joga no outro aquilo que é nosso. A negação, né, muitas vezes está aí, vem antes dessa projeção, a gente não consegue ver o que tem na gente ou qual é a nossa parte. E a regressão é um mecanismo de defesa de voltar a um estado anterior de desenvolvimento. É muito comum em crianças que estão enfrentando dificuldades e elas têm, por exemplo, já 8 anos, mas voltam a ter um comportamento de uma fase anterior. Mas nós, adultos, a gente também pode ficar regredido. De que maneira? A gente fica imaturo, a gente não consegue tomar decisões, às vezes, em situações de estresse. Então, são mecanismos que o ego usa para defender a sua existência. Quase todas as pessoas, elas estão muito identificadas com o fluxo incessante da mente. Vocês já repararam que a gente não para de pensar nunca, nem quando a gente dorme? Desse pensamento compulsivo, em sua maior parte repetitivo e sem a menor importância. Se você parar para prestar atenção um pouquinho, você vai ver que muito do que você pensa não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. E são pensamentos repetitivos que cansam, que drenam a sua energia e que principalmente te impedem de receber orientações desse eu maior, desse eu com E maiúsculo, tá? Que podem vir através da intuição, pode vir através de ideias luminosas e criativas, tá? Então, a forma ideal, por isso que se fala tanto da meditação. A meditação é uma das melhores formas da gente se desidentificar do nosso ego e da gente abrir espaço para a gente escutar outras instâncias do nosso ser, que são, aliás, é o único lugar de onde podem vir as melhores soluções, as melhores ideias, as melhores intuições, as melhores propostas de como a gente deve viver a vida no sentido de ser mais feliz, mais calmo, mais pleno e mais pacífico. Uma outra coisa muito importante sobre esse ego, eu já comecei a falar, eu nem disse a vocês que eu estou fazendo um resumo de alguns capítulos mais importantes desse livro, onde ele fala profundamente sobre o ego. Se vocês quiserem ler o livro, eu aconselho, vai ser muito, muito interessante. Mas ele tem uma linguagem mais técnica, para mim que sou psicóloga, muito fácil de compreender, mas eu não sei como é isso para outras pessoas leigas, então eu estou tentando trazer uma linguagem mais acessível, né? Mastigar isso para vocês. Mas aconselho, né? Ele fala que o ego tende a equiparar o ter com o ser, e quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio de comparações. De onde vocês acham que vem essa sede de consumismo que existe no mundo moderno? A gente precisa ter, porque quanto mais a gente tem, mais a gente é, dentro do ponto de vista do ego. Por isso que um relógio só não é suficiente, um carro só não é suficiente, tem que trocar de carro todo ano e ter o carro zero, e o carro melhor, e o carro mais, porque a gente se identifica com as coisas. Então, quanto mais eu tenho, maior é o meu ego, mais importância eu tenho, percebem? A mente egóica, ela é completamente condicionada pelo passado. O ego vive do passado, por isso que a gente fica se lembrando de coisas que aconteceram, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. É o alimento dele. Se a gente deixar de viver o passado e a gente vier para o presente, cada vez menos força o ego vai ter na vida da gente. Viver o aqui e agora, viver o que se chama atenção plena, é uma das maneiras de meditar e é uma das maneiras de se conectar com esse algo mais, com essa essência que nós somos, que é além do nosso ego. Querer, a necessidade de mais. O ego se identifica com o possuir, como eu falei. Além da posse, o ego se identifica com o corpo. Por isso que a gente tem tanto medo de morrer. Por isso que a gente tem tanto medo de adoecer. Porque o ego
E se algo acontece com o corpo, ou quando você adoece, você fica fragilizado, então ele perde a força também. O ego é invariavelmente a identificação com a forma. Ele está sempre procurando e, portanto, nos perdendo em algum tipo de forma. Então, são coisas, são objetos, é o próprio corpo físico e tem condições, né? Então, não serve qualquer corpo, tem que ser aquele corpo sarado, malhado, magro, dentro de determinados padrões, né? Então, por isso que é importante a gente poder entrar em contato com essa essência mais interior da gente, porque a gente vai ver que o que a gente tem, o que a gente é, a aparência física da gente, as conquistas que a gente teve, isso não nos define. A gente é muito mais do que isso, só que a gente só vai descobrir se a gente fizer esse mergulho para dentro, esse mergulho para o interior, se a gente fizer essa jornada para dentro. Aí a gente vai ter o que relatar, a gente vai poder compartilhar quem a gente realmente é, a partir dessas vivências internas, dessas experiências internas. E aí o Eckhart traz uma frase de Sartre muito interessante, que ele diz assim: a consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. O que ele quer dizer com isso? Que quem diz eu sou não é a mente, não é o ego. O eu sou vem da sua alma, da sua essência, do seu espírito, dessa parte imaterial, dessa parte que nunca nasceu, que não vai morrer, que tem uma continuidade ao longo da existência. Quando a gente se desidentifica do ego, da forma, das coisas, da aparência, a gente entra num profundo estado de paz. O Eckhart conta que algumas pessoas que vivem essa experiência de perder tudo na vida, de não ter nada, de não ter bens, de perder posições, muitas vezes elas descobrem essa paz profunda, porque não tem mais nada para perder, mas ao mesmo tempo a consciência percebe que tudo se foi, mas ela continua. Então é isso que traz a paz. É poder perceber que a gente está além da aparência, da juventude, da beleza, que os cabelos brancos não mudam o que ressoa, o que ecoa aqui dentro, que existe uma vitalidade, existe uma jovialidade, existe um desejo de viver, um desejo de realizar, que vai além da aparência e da idade, tá? Então essa paz excede toda a inteligência. E aí eu vou deixar vocês com uma pergunta. No momento em que não há mais nada com que possamos nos identificar, quem somos nós? Ok? Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Eu vou lançar toda segunda, quarta e sexta um novo capítulo. Deixe seus comentários aí abaixo, dê o joinha se você gostou, compartilhe se quiser e ajude a levar adiante esse conhecimento que eu acho que pode mudar muito a visão da gente mesmo, da vida e a própria vida em si. Um beijo. Namastê.